Tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron: ¡negra! 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 ¿Soy acaso negra?, me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Y odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! 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 Y pasaba el tiempo y siempre amargada seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. Y cómo pesaba. Me alacé el cabello, me polvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra: ¡negra! 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 Hasta que un día que retrocedía y que iba a caer. ¡Negra! 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 ¿Qué? ¿Y qué? ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra soy! ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra soy! Y hoy en adelante no quiero laciar mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, 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 negro! Al fin comprendí. ¡Al fin! Ya no retrocedo. ¡Al fin! Y avanzo segura. ¡Al fin! Avanzo y espero. ¡Al fin! Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí. ¡Al fin! Ya tengo la llave. Negro, 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 negro. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Que felicidade estar com vocês aqui. Depois de quase 2 meses na aula, boa tarde a todos e todas presentes aqui. Sejam bem-vindos ao curso de Epistemologias Negras por uma Educação Antirracista. O curso ele está sendo promovido e construído pelo Grupo de Estudos Educação, Gênero e Raça, Educagera, em parceria com a Cátedra Paulo Freire da Universidade Federal de Viçosa e com a plataforma de cursos Educação Materialista. O curso ele é coordenado pela professora doutora Maria Simone Euclides, do Departamento de Educação da UFV, e a doutoranda Monalisa Carmo. Só para reforçar mais um ponto, um único ponto, a aula que vem, ela será às 18 horas, e assim como todas as outras aulas, elas serão gravadas e postadas também no YouTube. E gostaria de pedir a vocês que continuem divulgando o curso, o perfil do Instagram, para que a gente possa estar conseguindo alcançar mais pessoas. Hoje nós estamos no nosso 7º encontro e o tema da aula é Proposições e Estratégias de Enfrentamento do Racismo na Educação. Essa aula ela contará com a professora Carolina Cristina dos Santos Nóbrega e
Júlia Maria Nogueira da Silva. A Carol, ela possui graduação em Educação Física, em licenciatura plena, e pós-graduação em Gestão Pública e Extensão Universitária em Docência no Ensino Superior pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Pós-graduação em Dança e Consciência Corporal do Centro Universitário da Faculdade de Educação Física, FMU, mestranda em Educação pela Universidade Federal de São Paulo e professora de Educação Física na Educação Básica da Rede Municipal de São Paulo. Ela estuda e pesquisa Educação Física Antirracista, Formação Docente Antirracista e Pensamento Negro Feminista. Já a Júlia Maria, ela é graduada em Geografia pela Universidade Federal de Viçosa, mestranda em Educação pela Universidade e integrante do Grupo de Estudos em Educação, Gênero e Raça, Educagera, e ela também é artista visual independente. A metodologia da aula, ela será a seguinte: as professoras, elas irão fazer sua aula, suas falas, e 2 pessoas estarão na mediação. Eu, Pedro, que sou integrante também do Educagera, e também a Jéssica, que estará na mediação das perguntas e estará acompanhando com vocês. Enquanto isso, vocês podem estar preparando a pergunta de vocês, as dúvidas, os comentários, explanações que vocês quiserem fazer e prepararem para poder jogar essas colocações de vocês no chat, porque a Jéssica, quer aparecer aí? Oi, gente, estou por aqui. A Jéssica, ela vai estar aqui acompanhando as perguntas de vocês. Assim como na última aula, eu gostaria que vocês se restringissem a fazer as perguntas pelo chat e elas serão respondidas em blocos de 3 perguntas para a gente poder tentar agilizar o tempo e teremos como teto máximo às 18 horas por conta do horário do término da aula. Pediremos a todos que mantenham os seus microfones desligados para que a gente possa dar encaminhamento na aula. E só mais uma coisa, reforçamos também que as aulas elas estarão sendo gravadas e logo elas serão disponibilizadas no YouTube. Deste modo, caso prefiram, desliguem também a câmera do seu dispositivo para que não possa aparecer. E, mediante a isso, então, a Carolina já está por aí. Gostaria de passar a palavra para a Carol para que ela possa dar início à aula. Boa aula para vocês. Boa aula, Carol. Bom, boa tarde para todos. Todo mundo consegue me ouvir? Tudo ok? Com áudio? Sim? Sim. Primeiro eu quero agradecer ao Grupo Educagera. O som está baixo? Está baixo para todo mundo? Está ok agora? Melhorou? Sim, está ok. Ok? Obrigada, Pedro. Eu quero aproveitar e agradecer o Grupo Educagera, agradecer principalmente o convite do Pedro para participar desse momento histórico, que é o curso de Epistemologias Negras, né, que é um momento histórico. A gente parar para pensar em tudo que se passou na história, e nós estamos hoje reunidos, e que grande parte de professores e professoras negros e negras vem aqui compartilhar os seus saberes e conhecimentos em defesa da educação pública, esse é um acontecimento histórico. Então, eu quero agradecer muito pelo convite. Eu vou utilizar uma outra ferramenta que não é o PowerPoint, eu vou utilizar o Padlet. Tá? Alguém aqui conhece o Padlet? Já ouviu falar? Não? Vamos lá. Vou compartilhar aqui. E aí, vocês só confirmam para mim se vocês conseguem ver o Padlet, tá? Quando ele aparecer. Eu já compartilhei, vamos ver se ele vai aparecer. Está tudo certo aqui, Carol. Muito obrigada, Pedro. Então, assim, o tema da aula de hoje é proposições e estratégias de enfrentamento ao racismo na educação básica. É um tema bastante complexo,
né? É um tema também que é um desafio para todos nós, professores e professoras da educação básica. Falar de antirracismo é falar de um processo que é racializar a si próprio e ao outro, né? Uma rica herança africana. Então, pede o quê? A educação antirracista ela vai pedir de nós o desenvolvimento da negritude. Né? Eu acho que esse é o grande ponto-chave de tudo. E aí, como que a gente faz isso? Sempre fica essa pergunta, né? Como eu consigo desenvolver uma educação antirracista na educação básica? Então, eu utilizei aqui o termo antirracismo do professor Antônio Sérgio Guimarães. O legal do Padlet é que você tem a possibilidade, depois, de clicar aqui e já ir direto no texto, tá? Essa é uma ferramenta bem bacana que eu conheci na semana retrasada, só para localizar vocês do porquê do Padlet. Eu conheci na semana retrasada, na formação de professores e professoras da Rede Municipal de São Paulo, da minha escola em específico, e a professora Jane, deixo aqui um abraço para a professora Jane, apresentou essa ferramenta que é muito legal para a gente trabalhar com as crianças nesse tempo de pandemia, nesse tempo de distanciamento social. Então, voltando aqui para a questão do antirracismo, esse é um termo explicado por mim agora com base nos estudos do professor Antônio Sérgio Guimarães. Então, quando a gente pensa nessa educação antirracista, a gente pensa numa educação que vai tensionar a educação básica, tá? Porque a gente tem uma educação colonizada. Então, quando eu paro e penso, observo a seguinte frase: se não fosse o movimento negro, eu não estaria aqui. Essa frase, ela deixa isso muito claro da necessidade de aprofundamento dos conceitos, movimentos, narrativas do movimento negro para a escola pública. Então, quando a gente assume esse posicionamento político, pedagógico, a gente está deixando muito claro que não é apenas o acesso à educação, né? Nós queremos uma continuação, uma progressão, mas não é um direito a qualquer educação, é o direito a uma educação antirracista. Quando eu falo de antirracismo, eu já entendo que eu estou construindo identidades que conseguem acolher todas as diferenças. Então, o antirracismo, ele já é, por si só, dentro dessa palavra, dentro de quando ele estabelece uma interseccionalidade, ele já é, por si só, antifascista, anticapitalista, né? Então, porque ele traz todo esse saber do movimento negro, que é antifascista, anticapitalista, tá? Então, nós, professores, negros e negras, principalmente, fazemos esse trabalho porque é um trabalho em legítima defesa. Então, são dois pontos aí significativos para nós entendermos. O primeiro, que é a defesa pela educação pública, por isso que esse momento é um momento histórico para nós. E o segundo, que é em legítima defesa de nós próprios. Então, o conteúdo, como o Pedro já falou, eu sou mestra em educação e sou formada em educação física. O que eu proponho, né, enquanto proposições de enfrentamento ao racismo? Uma perspectiva dos olhares negros para a educação física. Eu vou tentar, na minha exposição aqui, não entrar muito específico na educação física, até considerando que esse é um grupo de formação para a licenciatura, de modo geral, mas eu vou trazer a educação física como um exemplo para que a gente possa pensar de forma coletiva. Então, quando eu falo da perspectiva dos olhares negros, eu estou falando dos olhares de resistência, não só do movimento negro, mas principalmente do movimento Mulheres Negras na educação física. Por quê? Para falar de racismo, eu preciso entender duas questões que são estruturais e elas são importantíssimas, que é o direito e o Estado. Então, não adianta só eu falar da questão da psicologia racial, da cultura afro-brasileira e africana, se eu não entender das relações, se eu não entender essas questões estruturais, tá? Então, por isso, essa proposta que eu trago hoje para vocês, ela defende direitos humanos negros, que são os direitos que pensam os direitos humanos com base na teoria feminista negra, tá? E o desenvolvimento da negritude na disciplina, que é essa íntima relação que eu faço do conteúdo da educação física com a experiência racial e social. Não falo só experiência social, porque senão parece que a racial está sempre escondida na experiência social. Não, ela é uma experiência racial e social.
Então, a primeira estratégia que eu apresento para vocês, que eu acho que é de fundamental importância nas escolas, no espaço de formação das escolas, é trabalhar com todos esses conceitos. Na Prefeitura de São Paulo, a gente tem a GEIF, que é a Jornada Integral de Formação, e a gente tem o PEA, que é o Projeto de Especial de Ação, o PEA. Só que na escola há outros momentos de formação também. Tem reunião de pais, reunião pedagógica. Então, veja que a minha exposição ela está toda focada na questão da escola. Então, esses temas que foram trabalhados ao longo do curso, você tem identidade, representatividade, imagem, raça, racismo, sexismo, negritude, branquitude, conflitos raciais, contradições raciais, são temas que precisam ser trabalhados na formação de professores. Na formação, na verdade, da escola como um todo. Então, por exemplo, quando eu falo de identidade, essa identidade negra, ou identidade étnico-racial, ou identidade afro-brasileira, vai depender muito de qual autor nós vamos utilizar para falar de identidade, eu estou falando que essa identidade negra, que é a nossa identidade, ela se divide em duas partes, né? A primeira identidade, que é a identidade estereotipada, que é essa identidade atribuída a nós, uma identidade fictícia, que está no imaginário social, uma identidade que inferioriza as nossas diferenças. E há, do outro lado, a nossa identidade enquanto posicionamento político, enquanto organização política, que é a identidade autodefinida. Essa identidade autodefinida não significa que ela é pronta e acabada por si só. Ela é uma identidade que nós deixamos muito enegrecido o nosso pertencimento étnico-racial, a nossa valorização à matriz africana. Então, por isso que ela é autodefinida, né? Porque a gente consegue nós já passamos por esse processo de tornar-se negro, né? Que é um processo, a gente sabe que é um processo, e a gente já consegue dizer, eu sou negro, reconheço que estou numa sociedade racista, violenta e hipócrita, né? Então, a partir disso, você já sabe o que é essa identidade e como a gente passa a reeducar os espaços que nós estamos a partir dessa identidade autodefinida por nós. A questão da representatividade, eu só vou chamar uma atenção aqui na questão da representatividade, que a gente não pode esquecer que nem a representatividade, nem o nosso discurso moral de combate ao racismo consegue acabar com o racismo nas instituições, tá? O fato de pertencermos no mesmo grupo étnico-racial não significa que nós defendemos os mesmos interesses. Então, isso é importante da gente lembrar, tá? Quando a gente fala de representatividade. A questão da imagem, eu vou mostrar para vocês ao longo da explicação, quando chegar nos exemplos do trabalho que eu faço na escola, eu vou mostrar um pouquinho dessa importância da reeducação da imagem, um processo que a gente consegue fazer com que haja, de fato, a valorização da imagem negra, né? Então, acabar com esse processo de baixa autoestima das crianças, ou que as crianças e jovens se tornem reféns da própria imagem. Então, a imagem, ela tem um papel muito importante quando a gente fala da educação antirracista. A educação antirracista, ela vai exigir da gente uma sensibilidade diferente de outros, como é que eu posso dizer, uma sensibilidade com a qual a gente consiga também o tempo todo exercer na gente mesmo, né? Até porque o racismo brasileiro, ele institui uma insensibilidade humana, né, que fragmenta, cria fronteiras simbólicas, materiais, rígidas, que estabelecem binarismos identitários e que impedem a gente de fazer diálogos significativos. A questão da raça, do racismo e do sexismo é muito importante chamar atenção aqui na educação física, especificamente, porque quando eu falo de raça, racismo e sexismo, eu falo de contexto histórico. Não dá para falar de raça, racismo e sexismo fora da história. É a mesma coisa em todos os outros temas, né? Aliás, nada na vida, mas assim, só para deixar claro que a partir desse olhar interdisciplinar que a educação física antirracista vai atuar, tá? Lembrando que o racismo e o sexismo, claro, estiveram nas culturas e civilizações, né? Sendo que o racismo se antecede à raça, mas não vou me aprofundar muito, até porque o curso já deu conta de dizer isso. Questão da negritude, considerando as nossas diferenças, né? Cada um constrói a negritude ao seu modo,
isso também é importante da gente lembrar. Lembrando que negros, aqui no conceito negritude, como diz a professora Nilma Nino Gomes, são todos aqueles que os olhares europeus ocidentais olharam e disseram, esses são negros. Então, todos nós somos negros, não se refere necessariamente à cor. A negritude, ela é uma atitude no sentido de resposta à violência racial branca. Então, ela é uma consequência do racismo, tá? A questão da branquitude, a importância da gente desconstruir a branquitude, né, nos nossos conteúdos, no nosso currículo, né, na dinâmica da escola, de modo geral. A importância de falar dos conflitos raciais e contradições raciais que existem na nossa sociedade. Eu chamo a atenção aqui para a questão dos conflitos raciais, até para me posicionar sobre uma questão na educação física, que é a seguinte. Quando a gente fala, por exemplo, relações étnico-raciais e educação física, ou o oposto, educação física e relações étnico-raciais, toda vez que eu coloco esse E como uma ideia de acoplamento, eu esqueço de um detalhe. Os conflitos raciais, eles estão na aula da educação física. Então, não tem esse, entende? Por isso que eu continuo insistindo na importância de se falar de uma educação física antirracista. Não só a educação física, todas as disciplinas, né? A gente já tem alguns exemplos em matemática com étnico-matemática, alguns exemplos em ciências, muitos trabalhos significativos na Universidade Federal de São Carlos, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, acho bacana da gente conseguir também tentar nós mesmos, né, mudar as nossas atitudes e mudar também a questão de como a gente enxerga as nossas disciplinas. Então, para pensar um pouquinho desse contexto da educação física antirracista, bom, eu sou designer gráfico e eu fiz esse trabalho já faz um tempo. Aqui nessa foto eu tinha 25 anos, já faz um tempo já. Hoje eu tenho 32. E por que eu coloquei essa foto aqui? Para a ideia de empoderamento. Eu chamo a atenção não para a questão do empoderamento norte-americano, que a gente entende de empoderamento, mas no sentido que nós, mulheres negras brasileiras, entendemos o empoderamento como uma rede solidária, né? Então, quando uma professora negra fala, mas eu não consigo desenvolver o trabalho na minha escola, mas eu tenho outras formas de conversa, como as rodas de conversas antirracistas, né? Ou colegas e grupos que se unem para fazer um trabalho antirracista na escola. Então, é a partir disso que se tem as redes solidárias. Na verdade, nós, mulheres negras, falar que nós somos feministas é um pleonasmo, né? Ser feminista para nós é um ato de sobrevivência, né? E aí eu chamo a atenção para essa experiência ativista pedagógica que é criada na rede solidária, né? Um encontro de mulheres negras que buscam mudar a educação básica. Então, a maioria das vezes, né, que eu vi nas pesquisas, eu chamo a atenção para uma pesquisa em específico da professora Nilma Nino Gomes, de 2010, no seu livro Raça e Educação, que ela vai falar que a maioria dos professores que se preocupam com a questão da educação antirracista, vai falar a educação das relações étnico-raciais, são professores negros. E não por coincidência, né, a gente sabe que não é coincidência, isso não significa que não há professores não negros trabalhando com a questão da educação antirracista. Mas chama-se a atenção que isso não é uma coincidência. Nós, de fato, estamos mais preocupados, embora o racismo seja branco. E um outro ponto-chave que eu chamo a atenção com base na minha dissertação, que eu estudei educação antirracista, a análise das experiências pedagógicas em educação física escolar, é o fato que a maioria das professoras, né, são as professoras que são a maioria que se preocupam com essa questão da educação antirracista, quando comparado na questão do gênero, né? Então, a respeito da nossa realidade, chamando a atenção aqui para a escola, tem um texto da professora Terezinha Bernardo e Regimeire Maciel, que vai falar sobre educação e racismo em conflito constante, tá? Ela chama atenção aqui para algumas questões muito importantes. O nome do texto, desculpa, é Racismo e Educação em Conflito Constante, eu falei o contrário. Ela chama atenção para alguns pontos que são muito importantes, para a gente pensar sobre a não implementação da Lei 10.639. Então, ela fala, percebe-se, por exemplo, no trato burocratizado e isolado dos projetos étnicos raciais na escola, e aí eu chamo a atenção
esse estranho jeito que a escola tem de colocar os projetos étnico-raciais dentro de um projeto maior que é direitos humanos. Só que a gente tem um problema aí. Os direitos humanos, eles afirmam a branquitude. Então, nós somos considerados nos direitos humanos como representantes da zona do não ser. Então, nós somos não humanos. E fica muito mais difícil de desenvolver a negritude. Por isso, é importante estabelecer e insistir na questão dos direitos humanos negros. A partir dos olhares negros, nós vamos ver essa questão dos direitos humanos. Ela chama atenção para a questão central, que é neutralizar as manifestações racistas, né? Então, o silêncio e a negação do racismo. O silêncio, ele faz com que a escola olhe para o racismo como se fosse uma coisa externa, que é o que acontece nessa ideia de acoplamento, por exemplo, que eu citei na educação física. Relações étnico-raciais e educação física. Não, as relações estão dentro da educação física. Não tem esse lado externo. Ou quando chamam a gente para algum trabalho, não, você vai fazer parte de um GT especial, como se fosse algo externo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões, porque a quebra do silêncio é o que permite que nós façamos, de fato, o desenvolvimento da negritude, né? E deixando bem claro que a escola, ela não cria o racismo, mas ela reproduz o racismo. Ela reproduz o racismo, as desigualdades, as discriminações, as violências. Então, não dá mais para ficar nesse espaço de negação, tá? A nação da escola e dos docentes, um movimento de desresponsabilização atribuindo o racismo, que admitem não existir as situações isoladas, né? Então, essa desresponsabilização como se fosse algo específico com uma criança. A confusão que há entre racismo e bullying, considerando o bullying mais um processo de exclusão das crianças e jovens negros e negras. Então, é preciso dar nomes para as violências que acontecem na escola. Isso é homofobia, isso é sexismo, isso é racismo, isso é bullying, a gente precisa dar nome, tá? Falar sobre o racismo para os jovens, né, é menos problemático do que para os professores e professoras. Então, ela chama atenção também para essa questão. E as atitudes racistas se destacam nas chamadas brincadeiras entre os discentes, caracterizadas por ofensas mútuas e atitudes dos docentes para com os educandos negros e negras. Então, essa ideia de tornar a descaracterização do fenótipo, né, como se fosse uma brincadeira, utilizar sempre como um xingamento as características de alguém. Tá? Eu vou utilizar aqui uma citação do Carlos Moro para falar um pouquinho sobre racismo. Eu acho interessante o jeito como ele coloca o racismo, fica fácil da gente também explicar para os jovens e crianças como é o racismo. Tá? O racismo, ele tem a ver com uma forma particular de ódio. Um ódio a um grupo humano, né, identificado a partir do seu fenótipo. Então, é o fenótipo dos povos denominados negros que suscita esse ódio profundo e extenso. Então, o racismo, ele quer o quê? Ele quer exterminar a pessoa negra. Tá? Ele quer arrancar a sua humanidade. É uma violência extremamente perversa. Ou como diz a professora Joana Célia Passos, o racismo é a nossa pandemia permanente. Esse é que é o problema do racismo. Então, o racismo é estrutural, a escola reproduz o racismo, então não há mais o que fazer. A gente se entrega, então, a essa questão fatal, né? Já que o racismo é estrutural e a escola reproduz o racismo, então não há o que fazer, é isso. Né? Então, é sempre uma pergunta, é isso? Claro que não. A gente precisa romper com esse ciclo de ficar falando só em denúncias. A gente precisa apresentar os anúncios, sabe? As denúncias, elas são importantes, são. A gente tem, por exemplo, o Pensamento Negro, lá da década de 90, um coletivo de autores negros e negras, dizendo da importância de se aproximar raça e educação, e dizendo também da importância das denúncias. Mas, veja bem, não cabe só denunciar, é preciso criar estratégias de enfrentamento, né? Então, a educação antirracista, ela vai tensionar a educação básica, ela não vai conseguir mudar a estrutura, né? Porque a estrutura da educação básica não tem Estado. Então, ela não vai conseguir mudar a estrutura, mas ela está ali para tensionar o tempo todo. Tá? Então, essas aulas de combate ao racismo, elas são cotidianas e contínuas, elas não têm um intervalo. Então, aqui eu chamo a atenção para os anúncios antirracistas na educação física escolar. O que eu entendi
por exemplo, para construir a educação física antirracista? Primeiro, entendo a educação física na área de linguagem, até para conseguir dar conta dessa perspectiva dos olhos negros, como eu falei, que é uma perspectiva muito mais ligada à história, sem perder a especificidade da área. É claro que a educação física ela tem as suas limitações, mas ela tem esse déficit, né? Que é essa necessidade de atender a narrativa da população negra, de entender o nosso protagonismo, de entender a nossa luta, de entender a violação dos nossos direitos, né? A institucionalização da violação dos nossos direitos, que são aí 400 anos de luta. Por isso que eu chamo a atenção para uma educação física antirracista que pensa a pedagogia histórico-crítica dentro do contexto da pedagogia da diversidade, lembrando que a pedagogia da diversidade não é recente, ela está desde a década de 50 e 60, e ela tem muito da contribuição de Paulo Freire e do movimento negro, dos saberes do movimento negro. Então, os saberes identitários, estético-corpóreo, os saberes políticos, tá? Com base sempre no feminismo negro, que é o que muda esse olhar, que é o que traz essa interdisciplinaridade da educação física com a literatura afro-brasileira e africana, com a arte e com a história, tá? Então, a educação antirracista ela vai pensar de uma forma diferente. Ela vai olhar para a questão do ritmo, que o ritmo ele é muito importante para a cultura africana e afro-brasileira, tá? Então, ela vai olhar para os instrumentos, ela vai olhar para os exercícios rítmicos, ela vai olhar até para a linguagem do ritmo, a linguagem corporal, né? Então, é uma educação física que olha para duas questões centrais, que é a manifestação do cabelo e a corporeidade negra. Então, ela tem como temas o ritmo, a dança, a capoeira e os jogos. A dança, a gente tem vários exemplos, né? A gente tem o jongo, o brigada, a capuriá, tem vários exemplos, carimbó, né? Capoeira regional, capoeira de Angola, jogos africanos, a gente tem vários exemplos. 35, coxé, bonquide, mancala, vários exemplos de jogos. O labirinto, tá? Então, só para dar alguns exemplos, não vou tomar muito tempo, porque senão a gente não consegue avançar. Então, agora em agosto, nós conseguimos, agora em agosto eu consegui apresentar essa proposta da educação física, quer dizer, ela ganhou corpo, né? E esse artigo ele está lá na revista de Educação Física e Esporte da USP, para uma educação física antirracista. Então, ela é uma proposta que ganha corpo, é uma estratégia que ganha corpo, isso é muito legal. Considerando toda a trajetória de luta até o presente momento, então, isso é uma conquista. Embora pareça uma conquista individual, é claro que ela não é individual, porque ela tem a contribuição dos professores e principalmente das professoras negras. Então, ela é uma contribuição coletiva, tá? Então, a partir de agora, eu vou mostrar um pouquinho do que foi feito de estratégias na escola. Bom, a primeira estratégia de proposta pedagógica de existência, ela foi feita com o tema super-herói e super-heroína com as crianças do Fundamental 1, tá? Então, contraria-se a concepção norte-americana dos desenhos animados, desconstruindo e desnaturalizando a imagem negativa ocidental a respeito da cultura afro-brasileira, ou cultura negra, vai depender de qual autor a gente utiliza. A inserção da história e da memória negra nas aulas de educação física. Esse trabalho ele foi feito em 2015 e 2016. Tá? Toda aula que eu faço com eles, a gente tem um registro final, um registro audiovisual, que infelizmente eu não posso mostrar agora, porque depende da autorização dos pais, e por conta da pandemia eu tive uma dificuldade enorme de conseguir falar com os pais, né? Então, eu vou mostrar só algumas atividades, mas é uma proposta que também foi apresentada no Congresso de Pesquisadores Negros e Negras, em 2017, Florianópolis. Então, também é só clicar no link, já tem acesso a um relato de experiência apresentado em 2017. Bom, esse foi um prêmio que nós conseguimos, eu e os alunos e alunas, conseguimos no projeto de alimentação saudável.
Isso foi em 2014. Foi um projeto que, embora tenha falado da alimentação saudável, ele fez uma relação da questão de classe e raça, trazendo o protagonismo negro. Tá? E a gente conseguiu a premiação como vice-campeã em 2014, foi muito legal esse projeto. Só que o que eu aprendi com esse projeto? O projeto ele precisa ser da escola. A partir do momento que você sai da escola e não continua o projeto, então o projeto era mais seu com a sua turma, com os seus alunos, do que propriamente da escola. Então o projeto ele precisa ser da escola. A gente precisa entender que a educação ela é uma construção coletiva, né? Então, esse foi um grande aprendizado para mim nesse sentido, embora eu também saiba que tem algumas limitações, nem sempre a gente consegue parcerias para conseguir desenvolver o projeto. Às vezes é você por você mesmo, na verdade, na maioria das vezes, pelo menos nas minhas experiências. O outro exemplo que eu trago aqui é o exemplo sobre a representatividade das mulheres negras nas aulas de educação física. Então, primeiro, eu escrevi um artigo com a professora Maria Lúcia sobre Virginia Leone Bicudo e Neuza Santos Souza. A partir do momento que eu conheci a história dessas mulheres sensacionais, dessas psicanalistas fantásticas, a gente participou desse grupo do INE Educare e lançou esse livro. Aliás, o INE Educare é um excelente grupo para se ter acesso também a pesquisas, tá? É um excelente grupo no sentido também de formular novas possibilidades da gente pensar a diversidade e a diversidade étnico-racial no currículo. E a partir disso, o que eu fiz? Eu trabalhei com as crianças, primeiro o Madiba, Madiba é um livro que fala sobre a história do Nelson Mandela na sua infância. Então, é Madiba, o menino africano. Depois de trabalhar essa história com as crianças, lembrando que na história fala um pouquinho sobre a corporeidade negra, então algumas atividades da cultura africana, que foi possível desenvolver nas aulas de educação física. Então, as danças afro, as lutas, né? A partir disso, eu fiz uma pesquisa com as crianças sobre quem, por exemplo, na família delas, fez o ensino superior, então, grande maioria foram as mães, quem de fato cuidava delas, então, as mães, mulheres negras, que estão sempre à frente da família, que são a base, fazendo a rede solidária na própria família. A partir disso, a gente fez um vínculo com as histórias de Virginia Leone Bicudo e Neuza Santos Souza. Porque para nós, professores e professoras, o que a gente mais pergunta é como utilizar os autores que a gente estuda, né? Então, eu estudo, por exemplo, Sueli Carneiro, Bell Hooks, Grada Quilombo. Como que eu consigo colocar essas autoras, por exemplo, nas aulas de educação física se eu não tive uma formação antirracista? Então, foi pensando nisso que eu elaborei essa proposta, que também está, o link aqui também para ter acesso, depois eu disponibilizo, compartilho com o pessoal da organização, depois é só clicar aqui que já tem acesso ao texto. Tá? Bom, a outra proposta agora em 2019, então vem desde 2014, 2015, 16, 17, 18, 19. 19 eu falei sobre os orixás com os alunos, isso durante o ano todo. Foi a proposta que mais teve conflito, tá? Foi essa dos orixás. Então, esse repertório sobre as leituras do mundo trazida da África, destacou-se por meio das histórias em quadrinhos do Hugo Canuto, os contos dos orixás. Então, eu utilizei de novo super-heróis e super-heroínas, mas depois que eu desconstruí aquela imagem com as crianças, aquela imagem ficcional, depois eu apresentei as super-heroínas para as crianças, que são a família delas, né, principalmente as mulheres negras, numa linguagem não ficcional. E agora eu apresento para elas, por exemplo, os orixás, como super-heróis e super-heroínas, trazendo as suas imagens, qualidades e seus valores. Então, eles escolheram, os orixás, escolheram Yansan, Oxum, Ogum, Xangô, Oxóssi e Iemanjá. E a gente teve vários debates sobre sentimentos, sobre a questão do amor, sobre a relação do indivíduo com a natureza, sobre o cuidado com a natureza, tudo muito ligado à questão da dança afro, muito ligado também à questão do ritmo, né? Então, também está disponível lá na revista CRV, é um artigo. Esse aqui eu posso depois disponibilizar para o grupo, para a organização. Está um desenho que eu fiz com as crianças.
Então, tá... Não, esse aqui é um desenho que eu fiz, eu e Carolina sozinha. Tá o Oxóssi, Ogum, Iansã e Xangô. Então, eu desenhava, colocava na lousa, explicava a história, explicava também a questão das capacidades físicas e habilidades motoras básicas, sempre pensando na especificidade da educação física e fazendo link com a história. E, posteriormente, as crianças criavam a imagem deles, de super-heróis, com base nos orixás, com base na história. Agora, em 2020, pensando, também foi feito isso em 2019, e em 2020 agora chama atenção para essa questão dos Jogos de Moçambique. Eu já estou finalizando. A respeito dos Jogos de Moçambique, a razão negra se distingue da razão branca, porque ela percorre as artérias do vivido para se alojar no coração vívido real. A razão europeia é analítica por utilização, e a razão negra é intuitiva por participação. Então, essa mudança da perspectiva do olhar negro para a questão dos jogos, né? Eu chamo aqui a atenção para a importância do trabalho do professor Fabiano Maranhão, que, aliás, não só para a educação física, para todas as áreas, é possível ver o trabalho do professor Fabiano Maranhão e utilizar os jogos em matemática, em arte, ciência, história. Tá? Aqui tem a imagem de um aluno que desenhou o Bom Kid. O que é o Bom Kid? Você fica a uma distância de 5 metros, desenha um círculo no chão. A ideia é tentar lançar o milho no meio do círculo. Então, alguns grupos resolveram ficar em filas, outros ficaram em torno do círculo. Tá? E assim que o participante consegue lançar o milho no meio do círculo, ele ganha o milho de todos os outros participantes. Então, só uma foto da questão desse momento. Isso foi no ano passado. A gente continua falando sobre a importância dos jogos, só que agora no Google Sala de Aula, por conta da pandemia. O labirinto foi explicado também a história de Moçambique, foi explicado a importância dos jogos, como os jogos são vistos no contexto africano, lembrando os países africanos. Não consegui trabalhar todos, trabalhei em Nigéria, Moçambique, Angola, África do Sul, especificamente esses países. E a gente desenhou um labirinto, onde tiveram vários momentos de vivência, tanto na sala de aula, quanto no pátio, quanto na quadra. Então, o labirinto, ele funciona da seguinte maneira. Você pode fazer das pedrinhas, né? Quem acerta que não quitar a pedrinha. Ou você pode fazer o Jockey-Pô. E assim, a partir do momento que a criança ganha o Jockey-Pô, ela anda até o encontro aqui entre as linhas. E assim por diante. O Jockey-Pô anda até o encontro entre as linhas. Até chegar aqui no meio, tá? Então, eles adoraram o labirinto. Agora, eles ensinaram os pais, agora na pandemia, que é legal saber a opinião da família. É sempre legal chamar a família para esse momento, esse processo de pesquisa. Aqui eu trago um texto da Petronilha, né? Do Alessandro Anselmo Pereira, Luiz Gonçalves Júnior e Petronilha Silva, que é os Jogos Africanos e Afro-Brasileiros no contexto das aulas de educação física, mas que também pode ser utilizado nas outras disciplinas. Então, veja, são experiências que mostram o contexto da pedagogia da diversidade, lembrando da importância de se ter um mapeamento. Esse mapeamento não é só inicial, ele é um mapeamento contínuo, tá? Então, busca o repertório cultural das educandas e dos educandos, mas o repertório histórico, principalmente. Uma atividade que busca identificar a concepção de África que as crianças têm, por meio de desenho, diálogo, escrita. Né? E a curiosidade de conhecer, então, os países africanos, ressaltando a importância sempre da conversa e do papel social da população negra e da população branca. Sempre desconstruindo a branquitude, tá? Não é a brancura, é a branquitude. Questionando os valores atribuídos à questão da raça, da cor, mas também do gênero, principalmente. Falar de racismo é falar de gênero também. Então, só para a gente finalizar, meu tempo já acabou, é rapidinho. Teve, como eu falei, o audiovisual, sempre esse intercâmbio cultural entre as turmas, então você grava um audiovisual, claro que sempre em combinados com as crianças. A importância dos relatos de experiência em história em quadrinho, o TCA, que é o trabalho de conclusão autoral, que fala sobre racismo, desigualdades e violências.
o processo de saberes identitários, que vai falar da autodeclaração das crianças. Então, essa centralidade do antirracismo, ela se dá nesse saber identitário, em qual as crianças se autodeclaram, tá? E eu chamo a atenção para a questão do projeto Leituraço na Prefeitura de São Paulo, que foi um projeto fantástico, que houve uma aproximação com as literaturas afro-brasileiras e africanas. Esse projeto Leituraço. Foi a partir desse projeto que eu comecei a pensar uma educação cristã antirracista, que se tornou essa proposta que eu mostrei para vocês. Então, a imagem é sempre importante. Toda vez que a gente faz uma atividade corporal, uma prática corporal, eu trago esses temas de estudo, né, do Abdias do Nascimento, então, quilombismo, pan-africanismo, racismo enquanto controle social, embranquecimento, tudo isso é debatido nas aulas. Eu faço uma imagem com as crianças. Esse desenho foi pintado por uma aluna do nono ano, e foi feito por mim, foi pintado por ela. E aí ele sempre tem, assim, uma imagem da população negra. E a partir disso, eles começam a construir a deles, né? A partir desse contexto, de tanta convivência com as minhas imagens, cada registro meu, do que a gente fez, eles começam a criar o registro deles. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um registro do ritmo, do gênero musical axé. Aqui a gente tem um registro do zumbi, esses são dos alunos. Zumbi dos Palmares, eles também fizeram da Dandara, eu chamo mais a atenção da Dandara, mas a importância do zumbi também. Da Carolina Maria de Jesus, a história em quadrinho que os alunos criaram. Isso aqui é um trabalho de uma aluna, da Carolina Maria de Jesus, que era uma história de como eles conversando com ela, ou eles criando um personagem com base na história da Carolina Maria de Jesus. Então, a gente falou de várias questões que passaram na aula de educação física, como a importância, por exemplo, da escrita, a importância da leitura, a questão da fome, que ela chama muita atenção disso. Então, é muito bonito de ver, por exemplo, no fanzine que eles criam, a questão do movimento negro, porque eles criam com base no que eles entenderam, no que eles conhecem, no que chama atenção para eles. Por exemplo, a frase da Conceição Evaristo: a nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para ninários da Casa Grande, e sim para incomodá-los em seus sonhos injustos. Né? Então, essas estratégias, elas precisam ser apresentadas o tempo todo na formação de professores. Essa aqui é uma foto que foi feita na escola. Peraí, não abri. Da escola. Então, eu procuro sempre apresentar para os professores qual perspectiva eu trabalho. Às vezes eu consigo parceria, às vezes não. Né? Mas sempre chamando atenção nas reuniões pedagógicas, o tempo todo falando, como a professora Letícia Carolina falou, eu sou a chata do rolê. Como ela também sou a chata do rolê. Tem que chamar atenção para essas questões. Pessoal, eu fiz o mais rápido que eu consegui. Muito obrigada pela atenção. Segue o e-mail, o Instagram. Muito obrigada mesmo. Oi, Carol, maravilha de aula. Muito obrigada, adorei. Agora a gente vai dar continuidade. Boa tarde a todos e todas. Eu vou abrir aqui. Incrível a aula mesmo, ó, tá todo mundo comentando. A plataforma que eu vou usar, gente, é a mesma que a Carol usou, o Padlet, que eu conheci através dela. E muito obrigada, Carol, por ter me apresentado, que eu achei muito boa essa plataforma. Pedro, tá dando para ver aqui direitinho? Está sim, tá abrindo o PowerPoint seu. Tá. E agora? A gente está vendo só a tela inicial. A página arte. Isso, ótimo, é isso mesmo. Ok. Então, gente, eu vim com a proposta hoje da gente dialogar um pouco sobre arte e educação antirracista.
e a representação do negro na escola. Então, inicialmente, eu queria dialogar com vocês um pouco sobre a invisibilidade cultural no currículo e como que a instituição escolar trata, né, e reproduz a representação do negro dentro da escola. E pensando em vários fatores, né, principalmente a questão do currículo e o livro didático. E como utilizar também mais para frente, eu vou tentar dialogar com vocês, como utilizar a arte, né, como um meio de subverter essa representação, né, que é marcada pela instituição escolar, né, que é uma reprodução do racismo, reprodução da violência e reprodução da desigualdade. Aí, inicialmente, eu trouxe uma frase do livro Identidade Cultural da Pós-Modernidade, do Stuart Hall, que ele fala que é precisamente porque as identidades são construídas dentro e não fora do discurso que nós precisamos compreendê-las como produzidas em locais históricos e institucionais específicos, no interior de formações e práticas discursivas específicas, por estratégias e iniciativas específicas. Além disso, elas emergem no interior do jogo de modalidades específicas de poder e são, assim, mais o produto da marcação da diferença e da exclusão do que o signo de uma unidade idêntica naturalmente construído, de uma identidade em seu significado tradicional, uma identidade sem costuras, inteiriça, sem diferenciação interna. Então, nessa parte do livro, o Stuart Hall ele dialoga, né, sobre a questão de como é representada e como são tratadas as identidades. Eu trouxe mais para o meio da instituição escolar, né, para a gente pensar o currículo e para a gente pensar aqui a questão do livro didático, né, que normalmente a cultura e a arte, né, quando a gente pensa a negritude, elas são tratadas como algo místico, são tratadas como algo inferior, feio ou muitas vezes estereotipadas, né? Então, o discurso escolar, através do currículo e através do livro didático, eles têm essa representação, né, as representações sociais dos negros para reproduzir o racismo e outras formas também de violência. Aí, eu trouxe também alguns pontos que eu achei importante, que seria, então, como, né, seria uma melhor forma de tratar essa representação da questão da negritude, do se pensar o negro, né, dentro do ambiente escolar. Então, um dos pontos que eu acho muito importante é representar o universo da cultura e a arte de matriz africana dentro da sala de aula. E fazer também, através da arte, manifestações e expressões artísticas que considerem a diversidade dentro da escola. E ter também, utilizar a arte, né, como uma catarse, né, como uma ferramenta de catarse, como uma ferramenta sensibilizadora, né, que aproxima o sujeito a si, né, o sujeito seriam os estudantes, toda a comunidade escolar, e a sua realidade, né. Isso é uma questão muito importante, né, quando a gente pensa, por exemplo, na questão da construção da identidade negra dentro do ambiente escolar, e a utilização da arte, né, a arte como catarse, né, como forma de reflexão, como forma de emancipação, faz com que aproxime, né, o sujeito a si. Os sujeitos seriam os estudantes, né, a si e a sua realidade. E não só mesmo os estudantes negros, né, mas os estudantes de uma forma geral, fazerem refletir, né, sobre a questão do negro, sobre a questão da cultura afro-brasileira, da cultura de matriz africana, né? E também outra coisa que eu acho importante é pensar um currículo que envolva desde os anos letivos, né, trabalhos e projetos, né, voltados para esse sentido. Não fazer produções, né, só, sei lá, ou no dia da consciência negra, no dia X da escola, né? Então, tipo assim, ter todo um projeto, né, nas aulas, no currículo e no material didático voltado para discutir, refletir, né, e apresentar a cultura afro-brasileira e a cultura de matriz africana. E também, um ponto que eu achei interessante de colocar, que dar essa visibilidade à cultura
africana e afro-brasileira, não apenas de maneira recreativa, né? Igual eu disse lá em cima, não tratar como se fosse uma coisa mística, uma coisa estereotipada, né? Mas tratar como se fosse uma apreciação e uma reflexão, né? Sobre o negro, sobre sua história, sua arte e sua cultura, né? Eu percebo muito isso pela minha trajetória escolar e também pelos estágios que eu fiz, pelas aulas que eu dei em escolas públicas já, que existe uma apreciação e uma reflexão muito grande, por exemplo, sobre a filosofia grega, né, nos livros de filosofia e tal, não querendo invisibilizar, o que eu acho também muito importante esse estudo, mas isso não acontece, né, quando a gente fala de filosofia africana, quando a gente fala da cultura, quando a gente fala da arte, né? Então é mais nesse sentido. E Barbosa, 2008, no seu livro Arte e Educação Contemporânea, ela afirma que através da arte é possível desenvolver a percepção e a imaginação para aprender a realidade do meio ambiente, desenvolver a capacidade crítica, permitindo analisar a realidade percebida e desenvolver a capacidade criadora, de maneira a mudar a realidade que foi analisada. Então, eu acho interessante também trabalhar a arte, trabalhar a cultura, né, negra dentro da escola, no sentido de trazer outras perspectivas, né, subverter, né, toda essa estrutura da branquitude que impõe, né, um conhecimento como se fosse um conhecimento certo, né? Então, a arte e a cultura negra dentro da escola, ela traz outra perspectiva de mundo, outra perspectiva de pensamento. E isso faz com que os estudantes, ao meu ver, eles se aproximem mais de sua realidade e também consigam criar, né, a partir disso, que não é uma coisa que já é imposta o tempo inteiro. Então, traz novas perspectivas. Aí eu trouxe 2 pontos aqui também, que seriam a grafia da margem e a valorização da cultura afro-brasileira e expressões da cultura popular. Então, quando eu falo de grafias à margem, eu falo de artes e grafias, né? Línguas da arte, né, que estão à margem, principalmente no cenário brasileiro, né? O que seriam essas grafias e o que seriam essas artes que estão à margem, né? Então, essas línguas, esses tipos de linguagem que estão à margem, vêm da margem, né? E as pessoas, os brasileiros que estão localizados à margem, em sua maioria, é a população negra, né? Então, pensar a arte produzida pela população negra no Brasil e pensar as novas linguagens artísticas é pensar, muitas vezes, nas grafias que estão à margem, né? E quais são essas grafias? O grafite, por exemplo, eu coloquei um texto até lá nas referências bibliográficas no site da Educação Materialista, que fala muito sobre a questão do grafite, né? Que o grafite ele surgiu com uma ideia de dar a voz, né? De ter um espaço, né? Principalmente no meio urbano. Então, dar a voz e ter um espaço para a população que estava à margem, que está à margem, que em sua maioria são as populações negras. E também vem com a discussão também da questão do picho, né, que eu acho que é uma discussão muito boa para a gente se pensar a questão do urbano, para a gente se pensar a questão de novas linguagens. Eu, particularmente, eu acredito que o picho ele é um tipo de arte, né, que traz toda uma questão cultural, que traz invisibilidades, principalmente na questão negra. E hoje em dia, tipo, está acontecendo agora umas apropriações do capitalismo que eu estou vendo, né, sobre a questão do grafite e tal, trazendo à tona a questão do grafite, mas não trazendo a questão principal, que eu acho que é a visibilidade da voz de um povo, né, de onde surgiu essa ideia do grafite, que é a população negra. E também a valorização das expressões da cultura popular, né? O que seria essa cultura popular quando a gente pensa no Brasil? Seria o maracatu, né? Seria o coco, eu não sei se vocês já ouviram, eu não consegui colocar um vídeo, eu queria trazer um vídeo, mas eu não consegui colocar, de maracatu, que as letras, né, o estilo da dança, tudo remete à cultura afro-brasileira, né? Então, é uma expressão da cultura popular que muitas vezes não são trabalhadas nas instituições escolares, né? Que eu acho muito importante trabalhar
essas expressões, né, da cultura popular. Aí eu trouxe um livro do Abdias Nascimento, e outro ponto também que eu acho importante quando a gente se pensa em arte é pensar na questão da religiosidade, né, afro-brasileira, né, a questão da religião, porque eu acho que a religião afro-brasileira, ela vai muito além, né, da religião por si só, mas ela trabalha muito com a questão da arte, da filosofia, né, e da reflexão. E o Abdias Nascimento, nesse livro dele, vou abrir aqui. O Abdias Nascimento, nesse livro dele, ele traz, né, a questão da religiosidade, a questão do quilombismo, né, que ele fala também em outras produções dele. Esse livro, vamos ver se vai abrir. Abriu. É um livro, eu já utilizei ele, inclusive, para uma aula, que chama Os Orixás do Abdias, né? Então é um livro que ele pintou e é um livro que tem poesia também. E é muito bonito, muito filosófico, e tem a ver, né, principalmente com a questão da religiosidade afro-brasileira. E sobre a questão da identidade também, né? É um livro muito bacana, tem no Google, é só digitar no Google lá que vai achar. Eu queria ler uma poesia dele no final aqui, que eu achei ela muito interessante. É muito lindo, assim, as pinturas, as reflexões que ele faz. Só tentar chegar aqui no final, que meu computador tá muito devagar. Mas vamos lá. Essa poesia, que chama Padê de Exu Libertador. Eu vou pedir uma licença aí, gente, para eu ler, que é uma poesia muito interessante, principalmente para ser trabalhada na escola, que envolve várias questões. Aí tem essa pintura, né, e a poesia, que é Ó Exu Yangui, príncipe do universo e último a nascer. Receba estas aves e os bichos de patas que trouxe para satisfazer tua voracidade ritual. Fume desses charutos, vindos da África Bahia, essa flauta de pixinguinha, é para que possas chorar chorinhos aos nossos ancestrais. Espero que essas oferendas agradem teu coração e alegrem teu paladar. Um coração alegre é um estômago satisfeito, e no contentamento de ambos está a melhor predisposição para o cumprimento das leis da retribuição, asseguradoras da harmonia cósmica. Exu, tu que és o Senhor dos caminhos da libertação do teu povo, sabe daqueles que empunharam teus ferros em brasa, contra a injustiça e a opressão, Zumbi, Luísa, Marim, Luiz Gama, Cosme, Isidoro, João Cândido. Sabes que em cada coração de negro há um quilombo pulsando, em cada barranco outro ares crepita, os fogos de Xangô iluminando nossa luta atual e passada. Ofereço-te, Exu, o ebó das minhas palavras, neste padê que te consagra, não eu, porém os meus e teus, irmãos e irmãs, em Olorum, nosso pai que está no Orum. Laroyê. Então, essa poesia eu achei muito interessante, porque é uma poesia, além de ser muito bonita, né, muito sensível, e a pintura também, é uma poesia que remete, né, a nomes históricos, quando a gente pensa no movimento negro no Brasil, que pode ser muito bem trabalhada, né, dentro do ambiente escolar. E além, né, de valorizar toda uma cultura, né, da religiosidade africana, que eu vi uma notícia até semana passada que eu acho que uma mãe, né, de uma criança perdeu a guarda da filha ou do filho por conta, né, da questão da religião. Então, além de valorizar a questão da religião, mostra esse lado filosófico, esse lado reflexivo, né? Ultrapassa a questão somente da religião, entra na arte, entra na filosofia, na reflexão da identidade do ser negro. Então, eu achei importante trazer essa poesia para reflexão. Outro artista também que eu achei legal de trazer é o Mestre Didi.
o mestre Didi, inclusive esse desenho que está aqui, ó, no fundo da imagem, é uma obra dele, e as obras dele também, essa aqui, ó, que eu trouxe. Essa obra dele. Ele é um artista negro também brasileiro, que utiliza, né, a religião para criar essa identidade e representação dos negros, né, através das suas obras artísticas. E essa obra que eu mostrei, né, chama Emblema de Nanã. Então, toda a obra dele tem características, né, e histórias e o significado dos seus materiais. Então, é muito interessante. Eu acho que é uma forma também de trabalhar, de dar significado, né, de dialogar com a questão da identidade dentro do ambiente escolar, que eu acho também muito bonito, né? E eu trouxe também imagens da Rosana Paulino, que é uma artista também negra, e eu trouxe duas imagens de obras dela. A primeira se chama Permanência das Estruturas. Que eu acho, a Rosana Paulino, ela já trabalha com a questão do tráfico negreiro, por exemplo, nessa imagem, né? Eu acho muito interessante tudo que ela produz, porque faz com que trabalhar com esse tipo de arte, né, dentro da sala de aula, eu acho que pode criar muitas reflexões, né? É como se cada arte dessa tivesse uma particularidade, mas só que a nossa singularidade faz com que a gente absorva, né, e reflita sobre as questões que estão sendo tratadas na imagem, né, de diferentes formas, né? Seja para um processo criativo, seja para um processo de ressignificação, seja para um processo de identificação. Então, por isso que eu acho importante trabalhar e trazer, né, a questão da arte para dentro da sala de aula, principalmente, né, juntamente com a questão da negritude, né, que são duas questões que subvertem, né, essa ordem, né, imposta pela branquitude, né, traz outros olhares, traz novas perspectivas, como eu já disse. E a que eu trouxe é essa obra dela que se chama A Salvação das Almas. Então é tudo muito sensível o que ela faz e muito aberto a todas as interpretações, né, a todo o diálogo, né, eu acho que com diversas disciplinas, diversas matérias. Eu, por exemplo, dou aula de geografia, então é uma coisa que dá para trabalhar muito dentro da sala de aula, várias questões de se pensar negro. E a arte como autonomia, né, eu trouxe esse ponto que eu achei muito importante trabalhar a arte como autonomia, porque a arte ela é utilizada como uma ferramenta, né, de um processo de produção e experimentação artística, né? Então, eu, por exemplo, nas minhas aulas, nas minhas oficinas, eu busco trazer uma reflexão artística que mescle, né, com o cotidiano das crianças, criando novas reflexões. Então, isso é muito importante. E eu acho que também a arte, né, de uma maneira autônoma, né, de se pensar de uma forma mais emancipatória, ela dialoga muito com a questão do movimento negro no Brasil, com a questão da identidade negra, né? Porque, como eu disse, ela faz com que saia, né, de todo um processo construído, de todo um processo imposto, né? É uma questão da pessoa criar algo, né, do estudante, por exemplo, criar algo, né, a partir de uma imagem, a partir de uma reflexão, de si para si, né? Então, é um processo de reflexão que eu acho muito importante se fazer, né, através da catarse, por exemplo. E eu trouxe aqui algumas fotos muito legais, que é de uma oficina que eu fazia parte de um grupo de experimentação artística como arte educadora, que se chamava Grafias à Margem, que tinha como objetivo principal produção e experimentação artística com estudantes de escolas públicas, né, de ensino básico ou ensino fundamental. E essa produção artística que a gente fez foi muito legal, me marcou muito, por isso que eu achei interessante trazer, que foi no assentamento do MST
MST com os sem terrinhas, né? Então, como vocês podem ver aí nessa primeira imagem, a maioria, né, dos sem terrinhas, eles são, a maioria, né, são estudantes negros, né? Mas tem uma diversidade, né, de estudantes nesse assentamento. Foi no assentamento em Coronel Pacheco, chamado Gabriel Pimenta, em Minas Gerais, né, que aconteceu essa oficina. E é muito interessante, porque nas nossas oficinas, o que a gente fazia? Né? A gente fazia todo um processo de reflexão, primeiramente, né? Que foi o que a gente estava fazendo aqui agora, lá no assentamento do MST com as crianças. O tema que a gente escolheu, né, para essa aula foi o hip hop, né? O hip hop e a cultura negra, como isso estão interligados, por exemplo. Então a gente tem todo um processo de diálogo, né, e de reflexão sobre a cultura do hip hop, né, de reflexão como que a cultura do hip hop ela surge, né, como um movimento para dar voz e visibilidade à população negra, principalmente aqui, né, no Brasil e no mundo. E depois a gente vai para os processos de experimentação artística, né, que no dia a gente estava trabalhando com stencil, que é uma forma de recorte, né, e de jogar, né, a tela onde quiser, ou uma blusa, ou no muro, enfim, para fazer esse processo de criação. Então a gente primeiro fazia a reflexão e depois a experimentação e criação artística. Aí tem as crianças e tal, esse aqui são as blusas, ó, que a gente fez. Então a gente discutiu, não sei se vocês conhecem o Sabotage, que é um rapper. Então, a aula era sobre rap e hip hop, né? Então a gente fez umas blusas com eles, né? Então é um processo tudo conjunto, né? A gente vai se ajudando, né? Os educadores e os educandos também. E a gente acaba trazendo também uma questão de liberdade, né? Mesmo tendo um tema específico, né? Que seria a questão do hip hop e do rap com a negritude, a gente deixa as crianças, tipo assim, alguns desenhos também já eram prontos, né? Era só para as crianças recortarem, a gente ajudava e tal, mas foi um processo muito legal. Essas oficinas, né? Que a gente dava eram oficinas muito ótimas, que pegava a arte, né, como experimentação, né, como produção artística, como criação, e trabalhava em escolas públicas. A gente tem um blog que chama Grafias à Margem, quem se interessar, tem vários outros trabalhos lá, né, em escolas públicas de Viçosa também, mas esse aqui eu achei muito interessante, que foi uma aula muito marcante, assim, para mim, para o meu aprendizado também, né, com o MST. E eu acho que é isso, gente. Muito obrigada aí pelo espaço novamente. Espero aí que... Deixa eu fechar aqui. Então, gente, que momento incrível. Antes de eu fazer minhas considerações, só fazer uma pontuação para o pessoal que está acompanhando. Na semana que vem, nós teremos a nossa última aula, infelizmente. Foi um período longo, árduo, mas é até triste saber que está acabando. Aí nós teremos nosso último encontro e reforçando, ele será às 18 horas. Não será às 16, será às 18 horas. E aí, com relação às aulas, gente, é muito incrível estar acompanhando esse momento, estar aqui nesse momento. E uma das coisas que motiva bastante dentro da educação física. Em 1930, 90 anos atrás, a gente estava levando os métodos de ginástica alemão para dentro da escola para formar esses corpos negros para o trabalho, e hoje a gente está participando de um movimento que, de fato, é um movimento histórico dentro da educação física, ressaltando e chamando para esse campo
onde eu sou formado, de renovação das nossas práticas, das nossas bases epistemológicas e reivindicando esse olhar para o corpo negro e nossas identidades. Então, é muito incrível contar com a Carolina e as falas que ela vem trazendo de uma visão integrada dentro da escola e das nossas práticas, do racismo, das relações étnico-raciais, da escola enquanto práticas e espaços únicos que a gente precisa ver de forma integrada, que é algo que eu venho falando, principalmente a questão da desnaturalização das nossas práticas, a necessidade de desnaturalizar tudo isso que a gente faz para que a gente possa construir uma educação antirracista. Então é maravilhoso. E aí vem a Júlia para completar esse momento incrível, trazendo à tona espaços necessários e objetos necessários para a gente olhar também, como a questão dos estereótipos, essa reprodução que a gente faz a partir das expressões, a partir da estética, do visual, as expressões e os símbolos também jogados à margem. Então, assim, foi uma aula incrível, pelo que eu acompanhei no chat, a galera também pôde gostar e apreciar. E aí, é isso. Agora, eu vou passar a fala. Eu nem sei se eu chamei a Jéssica de Júlia, que eu confundo toda hora. Mas passar a fala para a Jéssica para que ela possa dar encaminhamento, ok? Bom debate para vocês. Pedro, hoje você não me chamou de Júlia, não se preocupe. Gente, realmente foi uma aula ótima. E hoje, né, eu não sei se vocês repararam, mas a gente estendeu um pouquinho a aula, né, para dar oportunidade para as meninas falarem mais, porque o tema é muito interessante e é bastante instigante. E aí a gente conversou e a metodologia das perguntas hoje vão ser feitas em blocos de 3 questões. Então, eu vou fazer as primeiras 3 questões, as meninas vão responder, vão discutir, vocês podem continuar mandando. E aí, depois, a gente faz mais 3, assim até às 18 horas, para a gente não ultrapassar o teto da nossa aula. E aí, a nossa primeira questão, eu vou fazer, então, as primeiras 3 questões para as meninas, e aí vocês continuem mandando, fiquem à vontade. A primeira questão é do Caio Serafim, e eu peguei aqui a questão, ele fez, eu acredito que para a Carol, porque ele mandou durante a fala da Carol, no final da fala da Carol. Mas aí, se a Júlia quiser responder, tiver que completar, vocês fiquem à vontade. Você disse que a educação antirracista é necessária mais como um projeto escolar do que apenas como professor ou turma. Como você se daria o chamamento dos professores para participar dessa educação? Seria ofertado um curso para nortear o corpo docente no início dessa educação antirracista na escola? Essa foi a pergunta do Caio. E aí o Arthur Freitas, ele pergunta, eu também acredito que é para a Carol, porque a pergunta foi feita durante a fala dela. Você poderia apresentar de maneira mais aprofundada os desafios do trabalho com os orixás? E a Maria Clara Ruda, ela complementa essa pergunta do Arthur, e ela pergunta quais são os desafios, né, para fazer esse trabalho, como que eles foram solucionados. Então, essas são as primeiras 3 perguntas. Podem começar a responder, acho que é a Carol que começa, fiquem à vontade. Primeiro, eu quero agradecer a todos pelas perguntas, agradecer a presença de todos. Tá todo mundo me ouvindo? Ok? Sim, aqui tá ok, Carol. Tá bom, obrigada. Bom, a educação antirracista, como eu falo, ela é uma educação para tensionar a escola, né? O ideal é que ela não seja um projeto com começo, meio e fim. Ela é um trabalho contínuo, cotidiano. Então, assim, qual é o meu problema em relação a isso? Eu tenho feito um trabalho de insistência. E é uma luta muito sozinha na escola. Vou ser bem sincera. Você conhece algum ou outro professor que quer uma parceria com você? Você até consegue, um ou outro. Particularmente na área de educação física, eu nunca consegui uma parceria com outro professor de educação física. Normalmente, eu consigo a parceria com o professor de história, com a professora de arte, né, com os professores que já trabalham com essa questão. Mas isso não impede a gente de fazer, pelo contrário, né, a gente tem que insistir. Então, por exemplo, amarrando as 2 perguntas, eu tive muitos problemas em relação a trabalhar com os orixás. Por que trabalhar a mitologia africana e não trabalhar a mitologia grega? Os pais perguntavam isso, só que do jeito deles. Eu sempre falei para eles da importância, para conhecer o Brasil, você precisa conhecer a África. Os pais precisam saber disso. Então, esse processo de reeducação, ele não é só uma reeducação na sala de aula e na quadra. Ele é uma reeducação o tempo todo.
Ele é uma reeducação com os coordenadores, é um processo de reeducação com os funcionários, com a família, é um processo de autoafirmação negra constante, né? E isso desgasta muito a gente, eu não vou mentir, não vou dizer que trabalhar a educação antirracista é tranquilo, é harmônico, não. Se a gente pegar o parecer 3/2004, vai dizer assim, olha, preciso trabalhar as relações étnico-raciais de uma maneira que haja uma relação entre as matrizes. Então, você tem a matriz europeia, asiática, africana e indígena. Só que, o que o parecer diz? Ele vai falar o seguinte, olha, só que a partir da perspectiva dos olhares negros, ou seja, aquilo que distingue a população negra de todas as outras matrizes. Pronto. Aí você já tem um conflito no currículo, porque é uma questão de disputa de poder. Então, se tem conflito, tem disputa de poder, não tem mais harmonia, um só coração, estamos juntos. Não mesmo. Né? Então, eu sempre falo, quando você defende uma educação antirracista, você faz ela em defesa de quem? E a gente tem que cobrar dos professores não negros a sua responsabilidade em ser antirracista. E as pessoas precisam entender, por isso que eu falo que eu sou a chata do rolê e concordo com a professora Letícia Carolina. As pessoas precisam entender que isso é uma obrigação social, isso não é um favor. Ah, você trabalhar com a questão africana é um favor. Não, não é um favor, é uma obrigação social. Quando o pai chega na escola questionando por que os orixás, eu falo, é uma manifestação cultural. Está aqui, ó, o estatuto, que eu sempre levo no bolso. Vamos lá, vamos conhecer o Estatuto da Igualdade Racial, que vai falar dos direitos da população negra. Então, eu estou sempre com a legislação comigo. A partir do momento que você tem a Lei 10.639, você está para frente, com todos os saberes do movimento negro ali com você. Então, por isso que eu falo que não é um trabalho sozinho. Você tem um movimento negro com você. Você tem uma rede solidária, se não está na sua escola, está em outras escolas. Como a gente pode ver aqui, ó, nesse grupo, tem a professora Stephanie, por exemplo, a professora Rafaela Boto, que eu não sei se estão nessas aulas, que estão nessa aula, a professora Maria Aparecida, que falou na segunda aula sobre o hip hop. Nós fazemos parte de um grupo de professoras de educação física e vamos lançar o nosso livro agora, Mulheres Negras, Professoras de Educação Física. Então, é uma rede solidária. A gente pode não trabalhar na mesma escola, mas a gente, politicamente, a gente está se posicionando e falando para a educação física, ó, acorda, chega de ser alienada. Você precisa ouvir as nossas vozes. E mais importante, a gente também precisa ter esse lugar de escuta, saber que a educação física ela tem os seus limites que permite a gente criar estratégias. Eu acho que é por aí. Problemas com a família, a gente vai ter sim, com a família, com a direção, com a coordenação. Por quê? Porque o racismo ele é estrutural, ele tem as suas bases estruturantes. Né? O que a gente tem que fazer sempre é esse papel de se posicionar, né? De reeducar o tempo todo. Uma vez, um dia que a coordenadora virou para mim e falou assim, olha, professora Carolina, eu coloquei o seu nome no livro negro. Eu falei, que ótimo, você colocou no melhor lugar. Aí ela se ligou. É assim que a gente faz, o tempo todo. O tempo todo. Essa reeducação. Eu espero ter respondido. A respeito dos orixás, é importante a gente levar a história. Eu sempre convido a família para as minhas aulas, então a aula está sempre aberta, para as famílias participarem. Eu tive um problema no começo do ano, que uma mãe, inclusive, numa reunião de pais, ela falou assim, a professora de educação física trabalhou os orixás. O que os orixás têm a ver com a educação física? Quando você trabalha os orixás na perspectiva enquanto manifestação cultural e que os educandos e educandas abraçam a causa, quando os alunos e alunas gostam do tema e eles entendem a importância da luta, pronto. Já está tudo certo. É isso que a gente precisa entender, já está tudo certo. Porque a aula, o conhecimento é para eles e para a família deles, esse processo de reeducação eles levam para a família. O dia que o pai chega lá, eu quero falar com aquela moreninha. O aluno virou para o pai e falou assim, não, pai, é negra. Eu falei, ele já entendeu, ele já está se posicionando. Quando o aluno fala, tira a mão do meu Black Power, já está se posicionando. É nesses momentos, nesses detalhes, que a gente percebe que a nossa aula está fazendo a diferença. Então, eu fico muito feliz com isso. Não sei se eu respondi, é porque a gente tem pouco tempo, eu espero ter respondido. Júlia, você quer falar? Eu posso partir para o próximo bloco de questões. Jéssica, pode partir para o próximo bloco. Achei a fala da Carol ótima, assim, muito contemplada.
Tá, então as próximas questões, né? A próxima é da Miriam Santos, e ela pergunta, a partir da experiência de vocês, como que é o diálogo da educação antirracista com os demais integrantes da escola, a direção, a coordenação pedagógica, os outros professores, como é que se dá esse processo? E o Caio Serafim, ele faz outra pergunta, aí ele pergunta como trabalhar a questão da cultura umbandista e candomblessista em salas de aula, visto que podem ter alunos que vão vir, né, que vão virar a cara e que vão ter religiões extremamente preconceituosas que demonizam essas religiões afro-brasileiras. Aí, só falando aqui rapidinho, o Zaquiel, ele fez uma questão, mas pelo que a gente entendeu aqui, a questão do Zaquiel já foi contemplada na fala da Carol. Aí eu vou pular para a pergunta da Adriana Anastácio, e se o Zaquiel achar que ele não foi contemplada, a questão dele, para ele mandar aqui no chat para mim, por favor, que aí no outro bloco eu volto e faço a sua pergunta. Pode ser, Zaquiel? Aí eu vou fazer a da Adriana Anastácio, e caso o Zaquiel ache necessário, a gente volta na pergunta dele. A Adriana pergunta, na educação infantil, como realizar o trabalho, né, afro-brasileiro e da África, pois acredita que ela tem que trabalhar essa temática desde a infância, né? Então, quais são as indicações para começar para essas faixas etárias, quais trabalhos devem fazer com essas crianças? Gente, vocês podem ficar à vontade aí. Ô, Carol, pode começar. Depois eu falo. Eu trabalhei um tempo na educação infantil. Antes de ser professora, eu fui ATE na educação infantil. Então, eu acredito que, eu não sei, porque eu tenho para mim que trabalhar com as crianças e com os jovens é muito mais fácil do que trabalhar com os professores. Eu acho que eles entendem melhor, eles estão mais abertos a compreender. Porque, normalmente, na escola, a gente fala, olha, precisa tirar as grades da escola, mas as pessoas precisam tirar as grades do coração, né? Então, assim, a educação infantil, eu acho que é um trabalho muito ligado à questão da literatura. A literatura tem dado um apoio fortíssimo para a questão da educação infantil. Eu não sou uma pessoa específica da educação infantil para dar mais detalhes, mas eu acredito que é esse o caminho da dança, o caminho da literatura africana, afro-brasileira, que a criança consiga se reconhecer, se identificar, né? A partir disso, discutir a questão da cor, né? A gente teve alguns projetos na escola, pelo menos na minha experiência, do qual é a sua cor, não no sentido da criança definir, mas dela reconhecer as suas próprias diferenças e reconhecer o outro, né? As diferenças do outro, tudo num processo. Na verdade, assim, eu estou tentando dar só alguns apontamentos, porque eu não sou da educação infantil, eu passei muito rápido e não foi como professora, foi como ATE. E como ATE, eu fiz um projeto em dança com as crianças. Foi muito legal. A questão da Umbanda, eu sou umbandista, né? Não conheço muito o candomblé, conheço só um pouquinho, conheço muito mais a Umbanda. Quando eu trabalho com as crianças, por exemplo, às vezes eles me perguntam sobre a Umbanda, porque eles têm muita curiosidade. O ano passado, por exemplo, eu trabalhei com o 5º ano C, a capoeira. E quando eu trabalho a capoeira, eu trabalho o cordel com eles, cordel de zumbi. Né? Então, eles têm a literatura, as atividades práticas, né? A literatura entra nos temas de estudo da educação física, e eu trabalhei o cordel. Então, a partir desse trabalho, começaram a surgir perguntas sobre a macumba, que eles falam que é macumba, né? E aí a gente foi pesquisar, eu falei, não, vamos pesquisar o que é macumba. Depois de pesquisar o que é macumba, depois de pesquisar a importância do ritmo, a partir disso você vai desconstruindo a fala dos alunos. Tem aqueles alunos que falam, eu não vou fazer porque a minha religião não permite. Aí eu tenho que explicar para o aluno que é uma manifestação cultural, eu não estou ensinando a Umbanda para o aluno, eu estou trazendo conhecimentos da matriz cultural. Se a gente olhar, por exemplo, para os jogos, eles têm total vínculo com essa questão dos rituais, por exemplo, com os fenômenos da natureza. A gente vai ter, por exemplo, o cabo de guerra, que é a dramatização simbólica entre as forças da natureza. A gente tem na amarelinha os antigos mitos sobre os labirintos e jornadas dos espíritos que faziam da terra ao céu. Então, os mitos, rituais, a questão da natureza está em tudo. Por isso que eu falo, para conhecer o Brasil, você tem que conhecer a África. A partir do momento que você explica isso para o aluno, ele vai, aos poucos, se aproximando. É um processo. Pode ser que ele não se aproxime naquela aula, naquele bimestre, mas de tanto ver a turma fazendo,
e ele se sentindo representado, ele passa a fazer parte. É tudo um processo, não é um de imediato, né? Eu tive um aluno em 2018, foi muito engraçado, ele viu uma guia, era uma guia de Oxum, e aí ele falou assim, professora, eu gostei de escolar, eu vou querer um desse para mim. O que eu pensei? Pronto, a mãe vai vir amanhã na escola, vai falar que a professora ensinou um banda para o menino, né? Mas eu acho legal essa curiosidade deles. A gente tem que despertar essa curiosidade nos alunos. E explicar o que é cada coisa, não vejo problema nenhum em explicar os significados e os símbolos, né? E é isso que a gente faz. Quando a gente fala da importância da comunidade de resistência, você está falando dos significados e dos símbolos, né? Para não se perder na comunidade do consumo, que é ter o cabelo Black Power por ter sem saber a história, né? Ter as tranças por ter sem saber a história. Então, é preciso saber a história, o significado e o símbolo das coisas. Não sei se eu respondi, eu espero que sim. Então, posso falar, Carol? Então, a respeito com o diálogo, né, com os demais da escola, eu acho que é uma questão que até a Carol já disse, é uma questão que eu disse também na aula que eu dei anteriormente aí sobre educação e movimento negro, que é o conflito, né? A escola, a instituição escolar, e quando a gente pensa na questão da negritude, das questões raciais, é o conflito o tempo inteiro, porque a instituição escolar, ela, né, além de ser um lugar para reflexão e tudo mais, ela reproduz, né, o que está na sociedade, ela reproduz o sistema capitalista, ela reproduz a violência. Então, acho que é entrar no conflito, tentar no diálogo, né, e é mais nesse sentido, dialogar com né, as pessoas que fazem parte dessa instituição, porque o conflito eu acho que vai estar sempre presente, sempre presente. E trabalhar a questão bandista, eu também sou mais próxima da Umbanda, Candomblé, eu também não conheço muito bem, mas tem uns contos, e a educação, vou responder as duas de uma vez, né? E a questão da educação infantil também. Eu, por exemplo, nas minhas oficinas, quando ia trabalhar com crianças mais novas, eu utilizava uns contos, né? Que eu acho muito interessante, né? Essa ideia da literatura, igual a Carol disse também, trabalhar literatura. Inclusive, tem um escritor, né, e ilustrador, que é o Renato Nogueira, que ele tem uns contos muito, muito legais, né, sobre a questão da matriz das culturas africanas e do afro-brasileiro também, que eu acho interessante de trazer para trabalhar com a educação infantil. E eu acho que é isso, gente. Eu espero ter respondido aí as questões. Carol, você vai fazer mais alguma pontuação? Júlia, ou eu posso partir para o próximo bloco, gente? Oi, pode partir para o próximo bloco. Pode dar continuidade, Jéssica. Tá, então, já são 17h40, eu mandei no grupo, no chat, perguntando se alguém tinha mais pergunta, ninguém respondeu, então eu acredito que esse é o nosso último bloco de questões para a gente também acabar a aula dentro do nosso teto de 18 horas. Então, já que são 17h40, tem mais uma questão aqui que é do Pedro, e aí eu vou fazer a do Zaquiel também para vocês, se vocês acharem que tem mais alguma coisa para falar, para ampliar, vocês fiquem à vontade. A pergunta do Pedro, a do Pedro, que é o nosso outro mediador, ele fez a questão. A pergunta é: por quais caminhos podemos reconfigurar a nossa formação inicial para conseguir construir as práticas antirracistas no nosso exercício profissional? E a questão do Zaquiel, que a gente tinha pulado ela antes, ele elogia a aula de vocês, fala que é muito bacana, mas ele fala sobre os desafios, dessas propostas, e ele fala que ele acredita que tem que pensar os contextos, da formação dos educadores e das educadoras, Como é que vocês propõem essa educação, para contextualizar as experiências e as vivências dos educadores? E como esses educadores, se eles não tiveram essa formação, como que esse processo, pode se dar, já eu acredito que no exercício da profissão. Acho que é isso, nossas duas últimas questões, gente. Ô, Jéssica, só intervindo rapidão, entrou mais uma pergunta aqui da Marilane, se você quiser colocar no grupo. Então deixa eu ver.
Onde ela tá, Pedro? Eu não tô achando ela aqui, não. Achei. Ela pergunta para Carol. Carol, você pode falar um pouco mais sobre como os professores negros, né, e a legítima defesa, seu enfrentamento assim não vai se tornar pior o processo? Aí são isso. Aí fechou nossas 3 perguntas, o último bloco, pessoal. Aí também já vou agradecer o espaço pela mediação, a parceria com o Pedro de novo, nossa penúltima aula. O coração está apertadinho, mas está muito feliz pelo sucesso que tem sido esse curso. Obrigada, gente. Deixa eu só te pedir um favor, Jéssica. Você pode repetir, por favor, a pergunta do Pedro? Claro, só um minutinho. A pergunta do Pedro por quais caminhos podemos reconfigurar a nossa formação inicial para conseguir construir práticas antirracistas no nosso exercício como profissional? Tá, obrigada. Júlia, quer começar? Pode começar, Carol. Tá bom. Então, vamos lá. Quais são os caminhos da formação, né? Essa pergunta, ela é sensacional, sensacional. Por quê? Porque a formação, na verdade, ela se dá mais fora da academia do que dentro da academia, né? A formação da comunidade negra. Ela se dá mais na comunidade. Né? A gente tem, por exemplo, os espaços de formação antirracista, os diálogos antirracistas. Aqui em São Paulo, a gente tem no Centro Cultural São Paulo, esses espaços de diálogo entre nós, mas normalmente o pessoal acaba que se agrupando no Instagram e fazendo parte desse processo, né? Então, é uma formação, um espaço de formação muito legal, porque ele se dá em outro contexto. Em relação à escola, é mais uma estratégia de enfrentamento. Então, por exemplo, eu faço as minhas práticas pedagógicas, eu transformo elas em artigo científico, o pai vai questionar, eu falo que o artigo científico de fato é resultado de toda uma prática de um grupo, eu e os alunos, né? Então, veja, é todo um processo, isso é um conhecimento científico, é o que eu falo para o pai. Então, quando a gente faz esse processo, outros professores também interessados nesse posicionamento político, porque a gente não vai conseguir todo mundo. Eu sempre falo, todo mundo não vai dar. A gente sabe disso. Vai ter sempre aquele grupo que será contra. Vai ter sempre aquele grupo que vai defender uma educação colonizada. Vai ter sempre aquele grupo que vai querer manter o seu privilégio branco. Isso é fato. Por isso que é um espaço de disputa. Né? E já respondendo a questão a última questão, se isso vai piorar, não, acho que piorar não vai. Porque pior é do jeito como está. Uma educação colonizada. Uma educação que inferioriza a gente. Eu acho que pior é isso. Né? Quando você passa a se posicionar, as pessoas param para pensar antes de falar com você. Elas não falam de qualquer jeito. Elas passam a te respeitar, sim, porque elas sabem que você vai se posicionar e que você conhece seus direitos. Então, é assim que funciona. Se a gente não se posicionar, fica muito mais difícil, porque a gente não quebra o silêncio. É o silêncio que faz com que o racismo seja externo. A gente convive com ele todo dia, o racismo de cada dia. Eu não quebro o silêncio, eu não incomodo o outro, eu tenho que incomodar. Eu falo, eu vim para a escola para incomodar, para despertar vocês de sonhos injustos. Eu vim também aprender com vocês, né? Esse posicionamento, ele é um posicionamento de troca também, porque o racismo, ele é essa relação, né? Ele dá essa relação social, esse conflito, de como a reprodução do racismo se dá no capitalismo. Então, a gente tem que entender que o antirracismo se dá nessa relação entre nós, negros, pessoas não negras, pessoas brancas, se dá nessa relação. Né? Então, por isso que a gente tem que quebrar esse tabu de que é algo só nosso. Nós fazemos em legítima defesa, sem sombra de dúvida. Né? E a gente tem que se defender. E o único jeito de se defender é colocando em alto bom som, que é o incômodo. Né? A pergunta do Pedro sobre a questão das formações, embora eu acho que eu já tenha respondido um pouco de uma maneira geral, a gente tem que lembrar também que essa formação, às vezes a escola não dá esse espaço para a formação. Então, quando você tem um momento de fala, é o momento que você coloca tudo que você pensa. Por exemplo, o meu projeto pedagógico, ele está alinhado com a educação antirracista, que é aquele artigo que eu publiquei lá na USP. Ele está alinhado com a minha dissertação. Isso não significa que eu não coloque a proposta curricular. Não, eu vou tentar colocar os objetivos da proposta curricular da Prefeitura de São Paulo de acordo com o que eu proponho, né,
na educação antirracista, na educação física antirracista. Então, todos já conhecem. Quando você passa a fazer esse movimento, a escola já conhece o seu trabalho. Eu espero ter respondido, mas é isso. Jéssica, eu estou contemplada com as falas da Carol. Pode... a gente vai para as considerações, ou parece que tem um moço querendo falar também. Então, já que a Júlia está contemplada com a fala da Carol, né, o Bruno, ele pediu espaço para a fala aqui, aí a gente vai dar o espaço para ele, e aí só pedindo para ele poder respeitar, a gente vai cronometrar os 3 minutos, né, para depois da fala dele, vocês voltarem, fazer as considerações e a gente terminar a aula no horário. Bruno, pode ficar à vontade. Gente, boa noite, meu nome é Bruno, eu sou aqui de Porto Alegre, sou professor de Geografia e eu estou acompanhando o curso desde o início, e eu acho esse curso extremamente potente, extremamente potente. E eu quero andar de mão dada com a Carol no recreio, viu, Carol? As tuas falas foram excepcionais. Mas a minha questão é que eu também tenho esse sentimento que vocês estão trazendo, e eu aprendi com os meus alunos um debate muito interessante. Assim. Eu aprendi com os meus alunos, eu aprendi a acreditar neles. Então, hoje, eu sou professor que se eu chegar na sala de aula e vamos estudar orixá, a gente vai estudar orixá. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando as diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais elas foram escritas, um dos princípios que a professora Petronelli traz é a quebra de desconfiança, né, entre negros e brancos e os grupos que formam a nação. Mas a quebra de desconfiança também é do nosso trabalho enquanto professor com esses alunos. E aí os nossos alunos, eles têm tido uma postura muito interessante de pautar o tipo de currículo que eles estão pensando. Então, é muito comum eu trazer na geografia para eles, eu venho racializando a geografia há um tempo com os meus alunos, e aí os meus alunos estão trazendo questão de gênero, de juventude, de drogadição, de cidade. E aí a gente vai fazendo uma geografia que no início chamava de antirracista, mas hoje ela tem um outro debate, que é a forma como essa gurizada vai colocando a sua corporeidade negra. Porque Porto Alegre é uma cidade negra, tá? Não vão pensando que Porto Alegre é a capital da Europa brasileira. Isso aí é bobagem da branquitude gaúcha. Tá? Para eu fechar, então, é o seguinte, eu acho que a gente tem que acreditar nos nossos alunos. E os nossos alunos precisam entender, a gente tem que ser sincero com eles, eles precisam entender que escola não é extensão da família. Que escola é para além, escola é para levar para o mundo. Tanto que o nome do nosso trabalho era da Bondia para o Mundo. A gente tem que aprender coisas sobre o mundo. E, de alguma forma, a gente tem que trazer isso afirmativamente no currículo e na prática. E aí a Carol trouxe um negócio muito importante, né? A gente não pode fazer um projeto que tem início, meio e fim. E aí a grande questão é essa, né? Como é que a gente faz a continuidade dentro do currículo, dentro das práticas, de um debate que é estrutural? E eu acho que é isso, né? É estudando, é lendo, é fazendo os cursos e principalmente frequentando esses espaços que a Carol trouxe e a Júlia trouxeram como exemplos. Tá? Eu fico muito feliz assim, de participar de um curso que me possibilita pensar a escola a partir da escola e fico muito feliz da gente poder dialogar nesse momento. Tá? Parabéns para vocês, idealizadores do curso. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigada pela fala, Bruno. Aí vou passar para a Júlia, para a Carol, fazerem as considerações finais dela, para encerrar a aula, e já queria agradecer vocês de novo pela aula, pelo espaço, pela troca. É muito bom estar aprendendo sempre com vocês, gente. Obrigada. Bruno, muito obrigada pela colocação, assim, muito boa colocação, muito importante. Acho que é um aprendizado, assim, uma troca de aprendizado, assim, real. Esse curso está sendo para mim também. E eu também quero andar com a Carol no recreio, que eu achei as falas dela, assim, excepcionais, muito boas. E agradecer aí ao curso, né, por estar me dando essa possibilidade, esse diálogo, esses encontros, né, o refletir, o pensar, que eu acho muito importante, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo agora, que é um momento muito, nossa, muito sombrio, né, confuso,
e essa política muito violenta, principalmente quando a gente pensa, né, nos nossos corpos negros, né, e a educação ela está envolvida nesse processo, está envolvida na crise, né? E eu acho que é isso, a gente só tem a agradecer. Obrigada, Carol, por ter dividido esse espaço aí, essa aula hoje. Obrigada ao Pedro, à Jéssica, ao Educagera. E é isso, gente. Um abração, se cuidem e é nóis. Pessoal, eu quero agradecer a fala do Bruno. Bruno, muito obrigado, gratidão mesmo. E eu fico muito feliz de poder fazer parte desse momento, né? De poder compartilhar saberes. Compartilhar saberes, compartilhar críticas, compartilhar dúvidas, porque eu não venho aqui para trazer uma resposta pronta, até porque ela nem existe. É para formular mais perguntas mesmo. É legal esse espaço para isso, né? Para a gente formular cada vez mais perguntas. E eu quero andar de mãos dadas com todos vocês. Né? A gente precisa lembrar que a nossa sociedade, eu concordo com a professora Sueli Carneiro, ela já não está mais nesse patamar de mito da democracia racial, ela já se declara uma sociedade extremamente racista e violenta, no atual contexto de necropolítica. Então, eu acho que a gente precisa, cada vez mais, um do outro, a gente precisa saber com quem a gente pode contar nesses momentos cada vez mais sombrios e difíceis. E é muito bom saber que tem todo um coletivo aqui que está a fim de mudar, né, a educação básica, a fim de trazer novos posicionamentos para a escola, né, e lembrar que a gente, quando desenvolve a negritude, a gente transforma a escola como se fosse a nossa casa, entre aspas, até porque a escola sempre foi vista como não um lugar da população negra, né? Então, a gente precisa, sim, lutar nesse sentido para que a escola olhe para nós, né, e enxerguem quem somos, direitos como pessoas de direitos humanos, né, nesse sentido, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite do Educagera, muito obrigado pela participação de todos vocês. Qualquer coisa, estou aqui, tá bom? Obrigadão. Então, gente, só para fazer nosso fechamento final, pode todo mundo ligar as câmeras, ligar o som para a gente poder compartilhar. E desde já agradecer a todos vocês por estar aqui com a gente até hoje, por estarem vivos. A gente permanece vivo e, mais que vivos, a gente permanece incomodando e existindo. E queria agradecer muito vocês. Não esqueçam do encontro às 6 horas na semana que vem, 18 horas. Marquem na agenda e espero vocês na sexta-feira que vem, ok? Dia 21. Beijão para vocês. Muito obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Até semana que vem. Tchau, gente. Tchau, gente. Até semana que vem. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau. Tchau, gente. Gente linda.